Alô, minha gente, um abraço a todos aqui no canal do Dito Lopes. Vamos comentar e analisar o jogo de ontem, onde o Bahia perdeu para a Jacobinense por 1-0 pelo Campeonato Baiano. Primeira derrota do Bahia nessa competição, o Bahia que vinha de 3 vitórias. E ontem até com empate poderia ser líder do Campeonato Baiano, porque o Itabuna tinha perdido no dia anterior. E o Bahia ontem vacilou e perdeu para a Jacobinense. Bahia que vinha de 3 vitórias dentro da competição, estava com 9 pontos ganhos. Aliás, o Bahia também que estreou mal, né? O Bahia estreou mal no final de semana contra a equipe do Sampaio Corrêa pelo Campeonato do Nordeste no domingo. O Bahia terminou perdendo também. Então são 2 derrotas consecutivas. Para um time como o Bahia, um time que tem um grupo City por trás, é complicado você perder 2 jogos para times inferiores, né? Como são Sampaio Corrêa e Jacobinense. Com todo respeito às 2 equipes, principalmente a equipe baiana, que tem um grande treinador, e eu ontem tive a oportunidade de falar isso, às 18 horas, na resenha das 6, ao lado do Márcio Martins, quando o Márcio me perguntava sobre o resultado, eu disse que o meu placar era 2-0 para o Bahia, que eu ia dar um crédito de confiança à defesa do Bahia, que nos outros jogos eu tinha falado que sempre o Bahia ia tomar um gol, né? Mas ontem eu dei um crédito de confiança e falei que ia ser 2-0 para o Bahia. Falei do Salles, técnico Paulo Salles, do Jacobinense, foi campeão brasileiro pelo Bahia em 88, que é um estrategista do futebol, que ele tinha subido já vários times de séries, né, aqui na Bahia e também fora da Bahia, que era um grande treinador e que o Bahia tomasse cuidado com ele, que ele ia armar um esquema defensivo muito forte. E ontem Salles deu um show de marcação. O time dele defensivamente foi muito bem, não deixou o Bahia jogar, apesar do Bahia estar numa noite muito infeliz na parte técnica, na parte tática. Alguns jogadores não apareceram na partida. Aliás, se a gente for contar aqui quem foi do Bahia que jogou bem, né? A gente ia apontar o lateral esquerdo, o Rian, né? Esse aí não complicou para o Bahia. E quem mais jogou bem ontem pelo Bahia, meu Deus? Talvez o Diego Rosa, assim, né? Passaria apertado na média, né? Mas os outros jogadores não jogaram bem. Agora, vale aqui ressaltar alguns detalhes. Ontem, de titular daqueles que a gente imagina que vai jogar o Bavi, quem seria titular no Bavi daquele time que jogou ontem? O goleiro, Marcos Felipe, né? Quem mais? Talvez o Rian, lateral esquerdo, né? Tem mais alguém, gente, que seria titular? Daniel, né? Eu acho que Daniel vai ser titular. Então, 3 jogadores vão ser titulares na partida contra o Vitória no próximo domingo. Então, tudo isso conta, né? O técnico mexeu muito no time, não é desculpa, porque um time com o Bahia teve o goleiro, que é o titular, teve o lateral direito Cicinho, que apesar de estar mal fisicamente, não vinha jogando, com muito tempo de paralisação, é complicado, um gramado sintético, não está acostumado, e o cara estreou, não foi bem. Mas a dupla de zaga, um zagueiro de 21 anos que o Bahia comprou, caríssimo lá no Ceará, investiu esse dinheiro, já jogou a primeira divisão ano passado. Aí teve o David, que veio do Fluminense do Rio, gente. O cara foi titular no Goiás, no Campeonato Brasileiro. Já foi titular no Fluminense do Rio também. E o Rian, que foi bem, o lateral esquerdo. Aí você tem um meio de campo, né? Com Diego Flores, um cara que estava no Grêmio, foi negociado para o exterior, para o Grupo City, por milhões e milhões. Aí você tem Daniel e Mugni, que já se conhecem, vinham jogando. O ataque que é complicado, né? São jogadores reprovados pela maioria da torcida do Bahia. De um lado, né, você tem o Caio Vidal, que não está aprovado, e do outro lado o Jacaré. E o Everaldo, que até agora não marcou gol, 4 jogos já pelo Bahia, sem marcar gol, e o centroavante vive de gol, e o Everaldo não conseguiu fazer gol, teve uma grande oportunidade de cabeça ontem. A preocupação que fica é o seguinte: o Bahia não finalizou uma bola dentro do gol ontem, minha gente. Não teve um chute dentro do gol adversário ontem. O Bahia teve algumas finalizações, inclusive o técnico Renato Paiva comentou na coletiva no final que o Bahia teve, não sei se foram 17 finalizações, mas se você parar para analisar e ver, né, os melhores momentos, você vai procurar, cadê as finalizações? Porque a finalização para fora, como o Jacaré finalizou ontem, lá na BR-324, como o próprio Everaldo finalizou também na BR-324, é muito fácil. O difícil é você finalizar dentro do gol. Fazer gol é uma arte, e eu tenho falado aqui, o Bahia tem contratado bons jogadores que estão chegando agora no mundo do futebol, está trazendo o Kaique, que é um jovem, né? Trouxe o Biel, que é um jovem, então o Bahia está contratando jovens jogadores,
Mas além de não ter meias, que são jogadores que definem o jogo, que decidem o jogo, o Bahia tem um time muito novo, né? Porque entra como entrou ontem. Daniel não é meia, gente. Daniel é um segundo volante. Daniel é um terceiro homem do meio de campo. Daniel é para iniciar uma jogada. Daniel não é para terminar a jogada. Daniel é para dar velocidade ao jogo. Você não pode cobrar do Daniel que entre na área driblando todo mundo para fazer o gol. Não vai fazer. Mugni da mesma forma. Vai fazer um gol ali ou aqui. Vai ser difícil porque ele é um segundo volante. O Mugni não é meio atacante. Então o Bahia precisa urgentemente de contratar meias atacantes, sabe? Esses caras é que vão definir jogo para o time do Bahia. E sem essa balela de que não existe meias no futebol brasileiro, meias atacantes. Existem sim, e tem que buscar o Bahia. Se não for no Brasil, que vá fora do Brasil. Então o torcedor está meio de bronca, né? O técnico ontem mais uma vez disse que está orgulhoso dos jogadores. Eu não faria isso, sabe? Do jogo contra o Sampaio, sim. Por quê? Porque no jogo contra o Sampaio, apesar do Bahia ter tomado 1-0, o Bahia foi o dono do jogo, gente. O Bahia atacou o time adversário o tempo inteiro. O Bahia teve várias finalizações dentro do gol. O Bahia teve chance de ganhar o jogo de 3, de 4. Não é verdade? Mas o jogo de ontem, não. O jogo de ontem, o Bahia tomou 1-0, poderia ter tomado 2-0. Teve bola na trave. Teve um outro lance no segundo tempo, o jogador estava sozinho de cara com o goleiro do Bahia. Teve outras oportunidades o time do Jacobinense. Então é inadmissível, com respeito ao adversário, que o Bahia perca do Jacobinense. E aí vai agora para o Bavi, jogo do próximo domingo, sem aquela motivação que tinha até começar o jogo de ontem. O torcedor estava dizendo que o Bahia dá de 4, de 5 no Vitória, e isso tudo terminou com a derrota do Jacobinense. Não que o Bahia não seja o favorito para vencer o Vitória no próximo domingo. Eu acho até que o Bahia é favorito. Está jogando dentro da Fonte Nova, tem o melhor time, está com só sua torcida, a torcida do Vitória não vai lá, porque é torcida única. Então o Bahia tem tudo para ganhar o jogo do Vitória, mas precisa melhorar muito, porque o futebol de ontem desagradou a todos. Teve gente que foi dormir antes do término da partida. Portanto, foi isso que eu vi no jogo de ontem, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe a todos.